Fala pra caramba. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos que ponia aqui em italiano, e ele ponia em italiano e dizia, meu amore. Bom dia. Meu amore. É bonito. Ele era aluno do Rabiati. Mas não pode, um vai casar outro, não. Ok, essa semana... Essa semana tem que separar uma semana. Vamos lá. Nessas últimas... Vamos lá. Nessas últimas 3 semanas, a gente estudou sobre 3... Se a gente for juntar, cada semana aparece um tipo de abusador diferente. Na Parashá de Hayei Sará, tem lá Avraham vindo quando ele foi enterrar a esposa dele. Ele chega lá para um indivíduo chamado Efron, ele dá com um sorriso e fala, olha, não vou te cobrar absolutamente nada. Somos irmãos, somos parceiros. O quê? Vou te cobrar? No final da história ele cobrou e cobrou muito bem. Esse é um. Parashá da semana passada, Toledot, será Hayei Sará. Toldot, aparece o Esav, que ele chega para o pai, eu sou tzadik, papai, como que faz? Né? Mitzvot. Ele fazia perguntas difíceis talmúdicas, e o pai achando que ele era um tzadik. Ele era o mestre do disfarce. E nessa semana temos mais um, que ele é, na verdade, o abusador. Estou tentando descobrir qual que é a palavra, a descrição clínica para cada um deles, o Arthur vai me ajudar. Vamos tentar descobrir a diferença entre eles. Que ele é o Lavan. Lavan, o arameu, porque ele vinha de um lugar chamado Aram, mas a palavra Aram, que é o nome da cidade dele, invertendo da Ramai, que é Ramai, o enganador. É a palavra melhor? Hã? O que é abusador? Vamos ver, você já vai saber. O próprio Lavan, né? O Lavan, o arameu. As letras de palavra Lavan é na fala. Ah, boa, boa. Ok, pilantra. Muito bom. Então, bem lembrado. As letras do próprio nome Lavan vêm de Naval, que significa as mesmas letras da palavra Naval, que significa pilantra, como você falou. Muito bom. Então, eu vou pedir ajuda de vocês. Quem sabe o Arthur vai me ajudar aqui com as descrições clínicas. Qual a diferença de cada um deles? E óbvio que quando a Torá está trazendo para a gente essas figuras, não é para a gente olhar para trás e falar, olha, que cara pilantra. Se eu estivesse lá, eu acabava com ele. Para a gente olhar no espelho e saber que a Torá está contando para a gente aquilo que cada um de nós tem de uma forma ou de outra. Então, só para recapitular a história. O Efron, ele é aquele homem que, talvez é o vendedor, papo de vendedor. Ele vem e fala, não vou te cobrar absolutamente nada. Não, mas eu insisto. Não, não precisa. E Avraham, ele viu que Avraham iria pagar, e Avraham, ele pagou com o melhor tipo de moeda que tinha na época. Como você chamaria isso? Estafador. Estafador? Que sacou dinheiro dos outros? É. Estafador? Isso é em espanhol? Não sei se... Isso é em espanhol. Isso só existe na Argentina. Em espanhol? Vamos. Estelionatário. Estelionatário. Mas Ok. em espanhol é estafador. Não inventei. Tem pessoas, né, que elas sempre querem tirar vantagem, né? Que o prazer delas é tirar vantagem sobre o outro. Boa, né? tá bom. Então, pelo que você está falando, esse O Efron. né? Então, aquele prazer de enganar, é aí que está o prazer dele. Aproveitador. Exato. É aí que está o prazer dele. E essas pessoas, elas acham que vão ter essa sobre todo mundo. Então, talvez, né, não sei, mas talvez ele tenha recebido uma lição de Abraão, porque ele achou que enganou, mas na realidade ele não enganou. Boa, Os boa. dois saíram. Sim. Feliz, como a gente falou. Os dois saíram, né? Boa. Então, quer dizer, quem sabe, né, ele não recebeu uma lição. aprendizada. Poxa, bonito, gostei. Saída Gostei. É golpe. Não deu golpe. Não foi o golpe. Não, Não ele foi golpe. enganou, esse é um enganador. Não é esse é um enganador. Então, é difícil a gente... Isso que eu estava tentando meditar. É difícil tentar identificar o caráter de cada um. Mas o que a gente pode tirar uma lição de cada um deles. Não sei se a gente vai ter a palavra precisa para cada um deles. Mas o primeiro é aquele que queria tirar vantagem. Mas ele fez isso de forma de se parecer, de se mostrar o bondoso, tá certo? Negociador.
eu acho que comentei isso outra vez, mas quando alguém chega e te dá um presente. Então, às vezes a gente fala, não precisava. Você fez um favor para a pessoa te deu um presente. Não precisava. Na hora que você fala não precisava, você está dizendo para a pessoa que ainda está endividado comigo. Se você fala, obrigado, então a pessoa sente, olha, ele me fez um favor, eu devolvi um presente, estamos kit. Na hora você fala, não, imagina, não precisava. A pessoa, poxa, estou tentando agradar o cara, estou tentando resolver a minha dívida moral, ou sei lá, que eu tenho com ele. Você fala, não, imagina, certo? Então, só para ver como a gente pode, no dia a dia, às vezes, aplicar uma coisa dessas. Alguém me comentou, você volta de viagem, você dá um presente para a pessoa, não precisava. Eu fui até a loja, me esforcei, lembrei de você na viagem, trouxe, apesar que é só 23 quilos. Ainda você fala que não precisava? Fala, muito obrigado. Fiquei feliz que você lembrou de mim. Certo? Então, às vezes, a gente quer projetar uma imagem que é totalmente o contrário. Então, esse é o Efron. O Esav, ele era o mestre, como a gente falou, o mestre do disfarce. Ele se projetava também como o grande tzadik, como o grande bondoso, e ele era exatamente o contrário. Na nossa paraxá, nós temos a pessoa que ele engana também. Mas um engana para viver, vamos chamar assim, outro porque gosta de enganar. O Esav, ele gosta de enganar, ele tem prazer em enganar. Tem gente que, infelizmente, às vezes é tão acostumado com a mentira que mesmo que ele não vai tirar vantagem, ele inventa história que nunca aconteceu. Acredita na própria mentira. Ele acredita, esse é o pior. Ele é o único que acredita, porque a frase diz, né, quando você engana as pessoas, na verdade, você engana a si mesmo. E qual é a vantagem de enganar um bobo? Bom dia, Shabbat Shalom. Então, o Esav, você pode até dizer que ele enganava por prazer, por hobby. Ele sempre estava enganando. Já o Lavan, ele enganava como uma ferramenta da intenção dele mais interior. Qual que era a intenção dele? Ele sim estava sempre querendo tirar vantagem. E não só que ele tirava vantagem, ele era o verdadeiro narcisista, o verdadeiro, como chama aqueles assassinos que nem sentem culpa? Psicopata, o verdadeiro psicopata, porque ele realmente tirava toda a vantagem e ainda ele fazia você sentir culpado. Como? Então vamos ver como que isso foi uma constante ao longo de toda a história, do começo da história do Lavan até o final. Primeira coisa, quando o Yaakov ele chega na cidade, e ele chega lá e dá um beijo nele. Ah, meu querido! E ele dá um beijo, e na hora que ele dá o beijo, ele começa a fazer assim, faz aquele bate-carteira, ele faz uma revista no Yaakov, ver se ele tinha alguma coisa. Por quê? Porque o escravo do Abraham, anos antes, tinha vindo, era só o escravo, ele veio lá para fazer o shidduch com a irmã do Lavan, ele veio com camelos, e veio com dinheiro, e veio cheio de coisas. Agora ele vê, o outro da família, Jacó, chegando, ele falou, opa, esse cara deve ter algum diamante escondido, alguma coisa ele deve ter. Então ele já revistou ele, não tinha. A Torá conta que ele deu nele um beijo na boca, como era costume naquela época, para ver se ele não estava escondendo na boca alguma coisa. Nada de amor, nada de paixões. Simplesmente ele queria revistar de cabo a rabo. Esse Costume russo. E aí, então, ele já, no primeiro instante, ele já está querendo tirar vantagem. Aí ele vira e fala, bom, já que você não tem dinheiro, então, afinal, você é parente nosso, pode vir em casa, tudo bem. Afinal, você é parente. Não tão assim como ele está dizendo. Você é primo, você é parente, eu gosto de você. Não, logo de cara, ele fala, olha, queria casar com sua filha? Ele fala, não, tudo bem, claro. Mas, Jacó fala, como que eu posso pagar por isso? O Lavan, na verdade, ele fala, tudo bem, você vai trabalhar 7 anos. E aí ele fala, tudo bem, vou trabalhar pela sua filha, Rachel, a pequena, Rachel Bitcha Aktaná, Rachel, a sua filha pequena. Deixando bem claro que Rachel não é a Rachel vizinha, é Rachel, a tua filha, e tua filha menor. Deixando bem claro que eu não quero ser enganado. Ele achou que ele ia conseguir. No final da história, ele trabalha por 7 anos. E aí, o Yaakov ele faz o esquema. E aqui tem um midrash muito curioso, que o Lavan ele tirava proveito e vantagem de todo mundo. Então, o que ele fez? Você precisa casar tua filha. Você precisa gastar dinheiro? Ah, não quer gastar dinheiro. Como que ele fez? Ele fez um esquema genial para o mal. O que ele fez? O esquema que ele fez foi o seguinte, falou, gente, virou para a cidade dele, falou, pessoal, vocês lembram que a partir do momento que Jacó veio para cá, a gente teve muita bênção.
de água, as águas começaram a fluir nos poços, etc. Então, se ele casar com minha filha agora, ele vai casar, vai levá-la embora e a gente vai perder a bênção. Vamos fazer um esquema e vamos fazer uma festa para ele. Eu quero que, afinal, vocês participem da festa, porque não estou pensando em mim, não estou pensando na minha filha, estou pensando no bem comunitário, no bem da cidade. Então, que todo mundo venha, cada um traga a sua marmita, um traz a sobremesa, outro traz a entrada, outro traz os garçons, um faz a banda. Eu não quero saber, só que eu estou pensando, é pelo bem de vocês. Imagina, tá certo? Eu estou querendo ajudar vocês, querendo ajudar. Se não quer, não precisa, mas eu estou querendo ajudar. E para isso funcionar, para ele ficar aqui, eu preciso da colaboração de vocês. Que a gente vai fazer um esquema, como você falou, inclusive a explicação de que na hora da Rupá, alguns explicam que ele colocou, na hora da Rupá ele colocou Arachel, mas na hora de ir para casa, ou conforme os outros falam, já desde o início já era Aleá, mas na hora de ir para casa, todo mundo apague suas chamas, suas velas, para ficar escuro. E vocês vão fazer parte do esquema para que ele se case com a outra filha. Assim, a gente garante que mais 7 anos, pelo menos, a gente tem aqui, o nosso Banco Central vai estar aqui, vai estar funcionando aqui, com o nosso caixa vai estar bem caprichado. Esquema maravilhoso. Para ele, não precisa pagar o casamento da filha. Ele engana o genro, engana a cidade. O cara literalmente consegue, é um mestre de conseguir se aproveitar de todos. E aí, de fato, foi isso que aconteceu. Ele fez o esquema completo. Tá bom? Yaakov acorda de manhã, ele percebe, Beinei Baboker, Beinei Leá. E de manhã quem era? Não era a Rachel, a pequena, era quem? Era a mais velha. Então ele vai lá direto e reclama com quem? Com o sogro. E olha a resposta do sogro. Ele chega reclamando com o sogro. Afinal, eu trabalhei com você, a gente combinou. O quê? Lo yasechem bimkomeinu. Que tipo de conduta é essa? Assim não se faz na nossa cidade. Dar a mais velha, dar a menor, a caçula, antes da mais velha? Você tá louco? Jogou para ele. E você está me chamando de mentiroso? Você esqueceu quem é mentiroso? Como você veio para cá? Você esqueceu? Você mentiu para o teu pai, avisando, dizendo que você era o teu irmão mais velho. Não, aqui nós somos pessoas honestas. Esse tipo de história não funciona aqui. Então ele mentiu, se aproveitou de todo mundo, ainda faz Jacó saindo de lá, sentido culpado. Tem que ficar esperto. Você imagina? O cara tem a coragem, né, a audácia. E o pior, muito provável que o Lavan ele mesmo se convencia da mentira dele. O verdadeiro psicopata, etc., ele tem certeza que ele tem razão. Ele fala com uma convicção, uma certeza absoluta. O quê? Você está me culpando? Olha o que você fez. C'est la vanilla do PT. Eu estava esperando o comentário. Também enganou. E a Lé também. É, quem? Tá, eu vou dar em relação a Rachel e Leá, eu vou falar no Shabbat, se Deus quiser. Vou falar no Shabbat, como que elas... Mas, a princípio, elas não tiveram opção, digamos assim. Mas vamos ver no Shabbat, você vai ver como a gente vai explicar, se Deus quiser. Uma explicação muito bonita. Bom, tudo bem. Aí ele fala, sabe o quê? Ok, vou trabalhar mais 7 anos. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu não sou como você, trapaceiro. Eu, na verdade, eu vou te dar a Rachel agora. Passa só 7 dias, o Sheva Brachot, 7 passa uma semana. Eu confio em você. Eu não sou mentiroso. Eu confio, eu sei. Eu vou te dar ela já. Eu estou te dando ela agora, antes de você pagar. Então, olha como eu sou bondoso. Olha como estou sendo bondoso com você. Bom, tá bom. Passam 7 anos. Ele fica mais tempo lá. Ele acaba ficando 20 anos. E aí, finalmente, ele chega para o sogro, depois que nasce o Yosef, Deus fala para ele, está na hora de você ir embora. Então, ele vira para o sogro e fala, olha, vamos acertar as contas. Ele falou, tá bom. Um detalhe interessante. Quando o Yaakov, foi Yaakov que lhe ofereceu para trabalhar 7 anos. Eu falei que foi lavar, mas foi lavar. O Yaakov, ele falou, eu me ofereço a trabalhar 7 anos pela sua filha pequena. Por que ele não faz igual lá o Efron, que fala, bom, no final trabalha 14 anos. Ele vira e fala, por que 7? Vamos negociar. Você fala, 7, só 7 pela minha filha? 14 no mínimo.
Por que ele aceitou de cara 7? Então é interessante que às vezes a pessoa negocia quando ela tem intenção de pagar. Quando ela nem tem intenção de pagar, para que eu vou negociar? Então é 7 anos, é 7 anos. Eu sei que não vou te dar ela de qualquer jeito. Se eu sei que eu vou pagar pela mercadoria, então tudo bem, de 10 eu negocio para 7. Mas se eu sei que eu vou roubar ela de qualquer jeito, é 10, tá bom. É 10, eu vou levar embora de qualquer jeito. Tá certo? Não vou pagar igual. Então esse era o Lavan. E aí ele vira e fala, bom, tudo bem, claro, você quer, eu vou te pagar, como você quer? Como você quer o pagamento? Ele falou, tá bom, em rebanho. E aí a Gemara, a Torá conta pra gente quais. Ele falou, olha, separa os rebanhos. Lá tinha as cores dos rebanhos, os malhados, os pintados, aqueles que têm uma pinta na pata. E aí ele vira e fala, olha, todos que nascerem malhados, pintados, a partir de agora, eles vão ser meus. O que o Lavan ele fez? Todos que tinham a genética de malhados, pintados, ele deixou numa distância de 3 dias, para garantir que não nascesse nenhum que fosse malhado ou pintado. E aí Jacob vindo, Deus lá fez um milagre para ele colocou uma vara no rio, os anjos fizeram com que aqueles que estavam numa distância de 3 dias vieram, assim que ele conseguiu enxergar profeticamente, eles vieram voando, entre aspas, de alguma maneira milagrosa, e eles fecundaram e as fêmeas, e aí nasceram, de fato, vários malhados, pintados, etc. E aí, de repente, o Lavan, ele fala. Eu só tinha comentado que deve explicar que o Lavan dava para o Jacob. Eram só os mais fracos. São os doentes. Boa. Além disso, quando ele pegou aqueles que eram totalmente brancos, sem genética de pintas, ainda ele pegou os fracos, os fracos, doentes e os estéreis. Por que não? Você não falou que para nascer a partir de agora. Mas tudo bem, Hashem fez um milagre e começou a nascer rebanhos, tudo malhado, pintado, conforme. E aí o Lavan falou, opa, o que está acontecendo aqui? Aí ele ele inverteu o contrato. E aí Hashem deu brachá de novo. Aí ele inverteu o contrato. Está escrito que ele trocou 100 vezes. 100 vezes ele trocou o contrato. Jacob vindo, falou nada. Bom, finalmente, depois que tudo isso aconteceu, Hashem protegeu ele. Ele vira para as esposas e fala, olha, Deus apareceu para mim e falou que a gente tem que partir. E elas viram e falam, olha, a gente não tem mais nada com o nosso pai. Até o casamento ele nos vendeu como se fossem escravas. Não tenho nada, não estou perdendo nada, vamos embora, estamos com você. Tá bom? Jacob vindo sai no meio da noite. Por que ele sai no meio da noite? Porque se ele avisasse o Lavan, ele não ia deixar. Quando ele foge, tudo bem, avisam, demora 3 dias para avisar o Lavan, enquanto isso ele foi seguindo adiante uma distância de 3 dias, em um dia o Lavan alcança o Jacob. Ele fala, o que você fugiu de mim no meio da noite? Você está me enganando? Você está querendo me enganar? Você roubou minhas filhas? Você roubou meus deuses, que Rachel tinha pego as idolatrias dele? O que é isso? De novo, jogando na cara do Jacob, que ele é o mentiroso. Ele é o cara que está querendo enganar. Você roubou minhas filhas. E aí, os filhos Lavan, também era da mesma, os metralhas, faziam parte lá da família, e aí eles viram e falam, olha a riqueza dele. Ele tirou todo o dinheiro do meu pai. Olha, ele saiu daqui, pegou os rebanhos do meu pai, e às custas do meu pai, olha a riqueza que ele fez. Boa. A pergunta da senhora Farash é boa. A pergunta que ela está falando, demorou tantos anos para ele perceber com quem ele estava lidando? Não, ele tinha lá uma missão. Boa, a pergunta é muito boa. Daqui a pouco eu elaboro nela. Mas ele logo de cara percebeu, ele sabia com quem estava lidando. Mas ele sabia que lá ele tinha uma missão e era com Lavan que ele tinha que lidar. Então, mesmo no final da história, aí Hashem precisou intervir. Hashem, ele vira para o Lavan e fala, olha, não toca no Yaakov. Não, bom se não mexer com ele. Ou seja, Hashem precisou se diminuir, entre aspas, para poder falar com esse perverso e falar, olha, não toca nele. E aí o Lavan fazem com ele faz com ele um monumento, ele fala, olha, eu não vou passar para te fazer mal a partir daqui, você também não passa daqui para fazer mal para mim.
Eu não quero mais sofrer por tuas custas. E aí, o Lavan volta para casa. O que você acha que ele conta? Esse cara, olha, eu vou te falar, esse genro é complicado. O cara veio aqui, eu dei uma chance para ele 7 anos. Dei mais uma chance para ele mais 7 anos. Ficou aqui 20 anos. E no final, o cara não aprende. Esse cara, vou te falar. Esse genro, é assim ficou a narrativa dele. E no final das contas, a coisa curiosa é que no final das contas, quando Yaakov vindo, ele fugiu, e o Lavan confronta ele, fala, você roubou, você me enganou, você fugiu no meio da noite, você roubou minhas filhas, você roubou meus bens, você roubou meus deuses, etc. O que Yaakov responde? Então, no começo ele fala, olha, eu trabalhei para você durante 20 anos, pega um comacho, o Bereshit está lá. Tá aqui, Bereshit. Ele fala, olha, eu trabalhei de dia, eu trabalhei de noite. E aqui, inclusive, nossos sábios, obrigado. Nossos sábios ensinam para a gente de que a gente tem que ser honesto, independente de com quem você está trabalhando. Você continua com a sua honestidade. Não importa se está sendo enganado, você vai fazer a sua parte. Ele trabalhava de dia, ele trabalhava de noite. Estava frio, fazia frio, fazia calor. Se um carneiro era abatido por um lobo, ele tirava do dinheiro dele. De alguma maneira, ele conseguia compensar do dinheiro dele. Ele assumia compromisso total, de dia e de noite. E ao longo de todos esses anos, ele não fechou os olhos. Não dormiu. Conforme a minha opinião, ele não dormiu ao longo de todos esses anos que ele estava na casa do Lavan. Você quer um funcionário melhor que esse? Mais dedicado que esse? Inclusive daqui que a gente aprende, é uma das passagens que a gente usa como exemplo, de como um funcionário, ele tem que realmente ser super cuidadoso com seus horários, de não se aproveitar da empresa, se aproveitar, e sim você realmente prestar todo o serviço que é esperado de você. Isso é raro? A gente está aprendendo aqui de Yaakov, por isso a gente tem a Torá. Existe, é raro, mas existe. E aí ele fala, estou há 20 anos na sua casa, eu trabalhei por 14 anos pelas suas filhas, e mais 6 anos pelos seus rebanhos, e você me trocou o pagamento 10 vezes, na verdade era 100 vezes. Se não fosse o Deus de Abraham e de Yitzhak, eu teria saído agora de mãos vazias. Eu entreguei minha vida por você. E aí o Lavan, você acha que vai deixar barato? Ah, sim, desculpa. O que ele vai falar? Ele fala, sabe o seguinte, Abanot benotai. As filhas são minhas filhas. Comprei suas filhas. As filhas são minhas. Ve'abanim banai, os filhos são meus. Os filhos aqui ele estava se referindo aos netos. E tudo que você está vendo aqui, lihu é meu. O que eu posso fazer? Afinal, eu não vou fazer nada para minhas filhas hoje, ou para meus filhos, que elas deram à luz. Vamos fazer um pacto. Já que você é tão malvado, tão mal agradecido, vamos fazer um pacto. E aí ele fala, vamos fazer um monumento, você não passa daqui para me fazer mais mal. E aí eles fazem lá, e mais uma coisa interessante, é escrito Lavan, o nome daquele lugar, Lavan chamou de Saaduta e Yaakov chamou de Galed. O nome. Saaduta é um nome aramaico para o nome que ele chamou de Galed. Gal significa um monte, Ed significa testemunha. Então, Yaakov chamou aquele lugar de Galed e Lavan chamou aquele lugar de Yegar Saaduta. Então, qual que é o sentido? Quem vai dar a palavra final? O que muda o nome do lugar? Aqui o nome do lugar. Não, Lavan, não. Eu não vou aceitar o teu nome. Você tem o teu nome. Você tem o teu nome para esse lugar. Eu tenho o meu nome. Não vou aceitar o mesmo nome que você. Esse trato de paz tem outro nome, não o teu nome. Até para isso, ele não queria deixar a palavra final para o Yaakov. E qual foi? E aí ele fala, olha, se você oprimir minhas filhas, se você pegar outras esposas além delas, olha que Deus está olhando. Deus está vendo. E aqui termina a história. Qual foi a resposta de Yaakov para essa última colocação dele? Nenhuma. Porque agora, realmente, Yaakov, ele conseguiu encontrar a liberdade. Enquanto eu estava lá embaixo de você, eu precisava lidar com você, precisava responder, precisava ter um argumento, precisava todo dia estar negociando com você, com o pilantra. Agora que eu fugi, a única coisa que esse abusador pode fazer é falar mal de você. Agora ele não tem mais controle sobre você. Então o que ele vai fazer? Continuar com a narrativa dele. E Yaakov vai ter a narrativa dele. Agora que ele está livre, agora que ele já está solto, ele fez a decisão correta, demorou muito, mas ele agora entendeu que ele já estava livre. Lavan já não tinha mais domínio sobre ele. Qual que é a mensagem de tudo isso? Se a gente olhar essa história, uma história só desse homem tão perverso. Então,
A primeira coisa é entender por que demorou tanto tempo. Então, aqui estamos falando de um tzadik. Qualquer um de nós que estivesse nessa situação, eu acho que a lição é para a gente não ficar esperto. Lavan já sofreu bastante. Você não tem mitzvah de você ficar sofrendo. Número dois, Yaakov ele foi lá numa missão. E antes dele ir para essa missão, Deus mandou os anjos, simbolizado na história do sonho das escadas, que ele mandou anjos especiais para protegerem ele justamente num lugar tão hostil. Não era só o Lavan. O Lavan era o representante do que acontecia naquela cidade. Arameu. A cidade de Aram era uma cidade de Remaim, de pessoas que enganavam. Tanto é que todos eles foram coniventes lá, cúmplices naquela festa. Então, Yaakov Avinu, a missão dele de 20 anos, ficar na casa do sogro, representa, na verdade, a gente sair da sinagoga, sair da yeshiva e ter que lidar com o dia a dia. Porque, querendo ou não, o mundo, por si, é a mentira. O que é propaganda? Claro, tem pessoas honestas, tem, mas de maneira geral, o mundo, ele se projeta e ele tem sucesso, aparentemente, o cara que mente, o cara que engana, o cara que ultrapassa. Esse é o mundo que a gente vive. Então, a pessoa pode falar, o que eu posso fazer? Eu preciso jogar o jogo. Eu preciso entrar no jogo. Se eu não entrar no jogo, como que eu vou sobreviver? E Yaakov, ele mostra pra gente que, apesar que toda a maré, toda a corrente estava contra ele, ele se manteve firme. Mas estou sendo enganado. Eu vou manter firme na minha ética, na minha moral. Ao longo desses 20 anos, é escrito que ele não parou por um instante de falar Torá. Os 15 capítulos do Shir Amalot, o tempo todo está falando Torá. Por quê? Porque senão você cai. Se você não ficar ligado o tempo todo, você vai entrar. Com muita facilidade, você vai escorregar. Afinal, essas regras do jogo aqui. Antes dele ir para lá, ele colocou, está escrito, ele colocou pedras em volta de sua cabeça. A ideia é que ele pudesse proteger a sua mente de não se poluir com a turma de lá, não se contaminar com a turma de lá. Então, a lição para a gente é muito clara, dessa firmeza de Yaakov. E ele é nosso pai, ele realmente deu para a gente essa lição de a gente continuar firme nos nossos ideais, apesar de a gente estar num ambiente completamente hostil. Por outro lado, na hora que Deus falou para ele, você pode ir, e eu acho que para nós não vai demorar tanto tempo, se a gente está realmente numa situação crítica como essa, a gente tem que estar esperto e aprender do Yaakov Avinu, da gente realmente, tudo bem, ele vai falar mal de mim, tudo bem, ele vai contar a narrativa dele, mas eu não vou cair nessa. O pior problema é quando você começa a acreditar. Aquilo chama a síndrome de Estocolmo, né? A famosa síndrome. Você acaba se identificando e achando, poxa, eu estou aqui te sustentando. Teus pais queriam te matar, eu te raptei porque eu queria te salvar, eu queria te ajudar. E você acaba se identificando com o ladrão, com o terrorista, com como chama? Sequestrador. Então, a gente entender que Galut significa, quando a pessoa está no exílio começa na cabeça. Exílio, quando você se identifica com a causa. Yaakov, apesar dele estar fisicamente no exílio, ele estava numa situação de Geulah. O tempo todo, o fato que ele conseguiu manter a índole dele, manter os valores dele, significa que ele estava sendo abusado, mas ele não estava sofrendo abuso. Ele não estava sofrendo. Ele estava bem. Ele sabia que ele estava fazendo a missão de Hashem. Diferente, talvez, a maioria de nós, se estivesse nessa situação, a gente estaria sofrendo. Mas, no dia a dia, querendo ou não, a gente sofre esse tipo de coisa. A gente aprender de Yaakov Avinu, de você saber ter a clareza de quem tem razão. Qual narrativa é a correta? E você não cair na dele. Porque se você cai na dele, então você vai acabar se confundindo, você vai acabar também tentando enganar, e você já entrou no buraco mais fundo. E no final das contas, quando você consegue se livrar, saber que não tem mais o que responder. Quando você conseguiu se livrar, você saber que não tem mais o que responder. E a lição, eu acho que maior de todas, é a gente agora começar a pensar, quem fez isso comigo na minha vida? Freud, meu pai, foi minha mãe, foi aquele professor, foi aquela tia, quem foi que fez isso comigo? Isso deixa, o mundo está cheio disso. Pergunta é a gente olhar no espelho e ver se a gente não faz isso com os outros. É ver se o nosso Yetzer Hara, o nosso instinto interior, não faz isso com a gente. E a gente deixa se enganar. E a gente, às vezes, deixa se levar na corrente. A gente tem que prestar atenção se, às vezes, a gente não está fazendo isso com outras pessoas. Se eu não estou contando uma narrativa que ela é mais conveniente para mim, eu não me coloco na posição, não coloco no lugar do outro. Pergunta para Lavan, ele tinha certeza que ele tinha razão. É cômico a gente contando, mas pergunta para ele, ele morreu com a razão. Ele morreu acreditando na história dele. Então, a gente também faz isso. Querendo ou não, a gente também faz isso. Então, aqui está a história de Lavan. Acho que é um espelho muito bom. A Torá, ela conta para a gente justamente a história do ser humano,
a natureza, o Moisés, que não está aqui agora, sempre fala, o ser humano se surpreende. O ser humano se surpreende. Outro ensinamento que tem que se Labán deixou bilhões de descendentes. Não é o Lavan. Você está confundindo com Esav e com Labán não era Ishmael. que fazia todo mal, que era mentia, que roubava. Esse é o Esav. O Lavan, o Lavan, dos descendentes dele, que a gente sabe, certeza, ele tinha 4 filhas. E as 4 se casaram com Jacó. Ele tinha filhos também, mas não tem registro da continuidade desses filhos. Mas ele tem muitos seguidores, com certeza. O Lavan tem muitos seguidores. Milhões. Ele lá, o perfil dele no Instagram é seguido bastante. Muita gente segue as artimanhas dele. Ele é irmão da Rivka. Por isso que a Rivka era chamada uma rosa entre os espinhos. E por isso que ela foi resgatada, ela foi trazida para Yitzhak com 3 anos de idade. Por que 3 anos de idade? A menina, o que você quer dela? Para nós, assim que ela já com a maturidade mínima da mínima, exatamente, começou a andar, vamos tirar ela daqui, exatamente. E por isso, inclusive, quando o Eliezer foi buscá-la, aí os pais, não, deixa ela mais um pouquinho, não sei o quê. Ele falou, não, eu preciso agora. Eu vim hoje, cheguei hoje, Deus encurtou meu caminho, inclusive, Deus encurtou o caminho para algumas horas a mais, alguns dias a mais, ia fazer diferença. No dia que ela fez 3 anos, chegou lá e já levou ela embora, para não se contaminar. Ela realmente era uma rosa entre os espinhos. Essa não tem analogia melhor do que a rosa entre os espinhos. Essa era... Ela se casou com 3 anos, mas a maturidade dela só veio depois. Então, acho que as mensagens são muito claras. Fala. Sim. Muito bem nessa questão das pedras, para proteger a cabeça, não se contaminar, isso é muito importante, né? Porque influencia a nossa vida, né? A forma que a gente pensa. Interessante. Só repetindo, a colocação do Arthur foi de que a gente vê que os escravos que saíram do Egito não entraram em Israel. Já a próxima geração entrou. Por quê? Porque aqueles que eram escravos, de mentalidade escrava, não estavam prontos para a nova realidade que seria a liberdade. Por isso, ao longo dos 40 anos, eles ficaram reclamando e várias histórias, porque estavam ainda como escravos. E a resposta, o Rambam, ele traz que o que aconteceu? Avraham, ele acreditava num Deus só. Ele passou isso para Isaac, passou para Yaakov. Yaakov, ele mandou seu filho Yehudá para o Egito para fundar uma yeshiva, ou seja, para manterem o estudo da Torá, para protegerem a cabeça. O Yehudá, ele fez essa yeshiva, mas os únicos frequentadores da yeshiva era a tribo de Levi. Os outros, eles foram para outros caminhos, eles foram para a rua, foram fazer outras coisas. Na yeshiva só frequentou uma tribo. E por isso, inclusive, essa tribo não foi escravizada, mesmo Paró poupou eles. Eles foram os únicos que manteram, por exemplo, o Brit Milá. Eles mantiveram toda a tradição. Então, foi dessa tribo, inclusive, que saiu Moshe, e que saiu Aron, e que saiu Miriam. E o pai deles também era um grande tzadik, os maiores tzadikim, Abraham. Então, é dessa tribo que eles conseguiram, foi através de Moshe que a gente recebeu a Torá. Eles foram o fio ininterrupto, desde Abraham, Isaac e Yaakov, da nossa paraxá, para conseguirem manter. Mas o resto do povo se assimilou. Por isso que precisou a saída do Egito e dar a Torá e etc. Porque até então a Torá era como se era um livro que está na biblioteca lá, escondido. Não tinha acesso a todos. Não tinha essa abertura que Deus deu, aquele statement que ele fez no Sinai, falou, olha, estou dando para vocês, a Torá pertence a todos. Porque a partir de então, qualquer um pode pegar o livro, sentar e estudar. Você não precisa ser um Yaakov. Você pode pegar, sentar e estudar, você consegue criar essa proteção mental e espiritual para você poder se manter. Mas no Egito, foi justamente o que aconteceu, foi que eles foram escravizados, se assimilaram culturalmente, fizeram idolatria, pararam de usar a Torá. Então, eles realmente perderam a cabeça de pessoas livres. Somente a tribo de Levi que se manteve. Foi essa tribo de Levi, inclusive, pôde entrar em Israel. E ainda eles não foram castigados, não fizeram o bezerro de ouro, não reclamavam com o resto do povo. E eles entraram diretamente em Israel, os próprios que estavam no Egito. Era só a tribo de Levi que conseguiu se salvar, além das mulheres e um ou outro. Então, a Torá que realmente nos protege. Se a gente estuda, se a gente continua mantendo nossa mente, a mente saudável, você consegue se manter a tua índole. Caso contrário, você se deixa levar. Mais alguém? Fala, Hersh.